Digno ninguém é, mas tudo é por causa dele. E dia que chegar lá vai estar uma fila enorme, cada hora um pouquinho de um dar um abraço nele e agradecer e dizer: obrigado, Jesus. Obrigado que é por sua causa que eu estou aqui. Quando o anjo na porta receber a gente, perguntar assim: Fátima, o que você quer aqui? O que te dá direito de entrar aqui? Aí eu vou mostrar o passaporte, que é o sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida. Tem nada para apresentar, anjo? Só tenho para falar para você o seguinte: eu tenho o sangue dele sobre a minha vida, que me perdoou, me selou para que eu pudesse entrar aqui. Tudo é por causa de Cristo. E você nem eu vamos produzir salvação. Para com isso. Tira da sua cabeça que você produz salvação. E esse é o evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que nós não conseguimos produzir nada. É ele que produz tudo. Ah, apóstolo, então aí eu posso fazer o que eu quiser. Você não entendeu o que é arrependimento. Você precisa entender o que é arrependimento. Se você não entende o que é arrependimento, não se arrependeu, você não está salvo. Qual é o maior... Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou escrevendo no livro, vai ficar top, 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 top. Qual o maior sinal que existe na vida de uma pessoa salva? Alguém pode dizer? A busca pela santidade. Santidade é a maior marca que existe na vida de uma pessoa salva. Perfeição é uma coisa. Buscar a santidade é outra. Somos santos em Cristo dentro de um processo de salvação no qual nós contribuímos no processo de santificação. E como que a gente contribui? Pecou, arrepende-se, abandona o pecado, seja salvo em Cristo Jesus. Ponto. Nesse processo, sempre que uma pessoa salva pecar, ela vai ficar desesperada. Por quê? Ela vai ficar agoniada. Porque ela não deveria ter feito aquilo. E a alma dela começa a ficar agoniada, como dizia o salmista. Ele dizia o seguinte: olha, a minha língua se apegou ao meu paladar, os meus ossos secaram. Eu não tenho a voz para cantar esse louvor, mas esse louvor eu acho bonito, né, André? Eu já falei para você que eu acho ele bonito. Enquanto eu me calei, os meus ossos secaram. E a realidade. Mas como a gente não quer permanecer no pecado, a gente confessa, se arrepende, sai do lamaçal e Cristo nos abraça. Não, apóstolo, eu não sinto nada disso não, até curto. Quem disse uma vez uma pessoa, eu falei, hã? E foi assim ao vivo, tá? Não foi escondidinho. Falei, uma galera, eu tenho uma certa facilidade para conviver com o pecado. Mano, você não foi salvo. A salvação te faz sentir constrangido pelo pecado. Por isso você não permanece nele. Então diga assim: o maior sinal de um salvo é a busca pela santidade. Amém? Quem gostaria de ser perfeito? Alguém gostaria aí? Mas aí eu pergunto assim: por que você gostaria de ser perfeito? Dá uma dica aí para mim tentar adivinhar aí. Só adivinha? Por que você gostaria de ser perfeito? O salvo, ele pensa em ser perfeito e sonha com a perfeição para poder agradar a Deus. Não é pelo resultado se a porta vai abrir ou vai fechar. Ele faz tudo isso porque tem sentido para ele. Porque um dia ele ora e diz assim: Senhor, um dia eu serei plenamente salvo e habitarei todos os dias da minha vida na tua presença. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nossa, apóstolo, mas o senhor vai pregar hoje não? Já estou pregando para você Romanos capítulo 1. Abre aí. Romanos capítulo número 1. Versículo de número 15 e 16. Amém? Às vezes o pessoal está de máscara, a gente não reconhece. O pessoal que está ali no canto, é a primeira vez que está vindo?
Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pode se colocar de pé, só o pessoal conhecer vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, amém? Sintam-se amados em Cristo. Fiquem à vontade, fiquem à vontade. Sinta-se aí parte da família em Cristo. Que nem nós pregamos já na semana passada, quem está em Cristo não tem placa. Quem está em Cristo, qualquer lugar que se encontra com o irmão, se sente à vontade. Fui convidado pelo pastor Kleber para ministrar na One Church, agora domingo, no período da noite, às 6:30 da tarde, eu vou estar lá ministrando, né? E ele falou, você vem, apóstolo, quero que o senhor sinta à vontade. Eu falei, me sinto à vontade, qualquer lugar que é casa de Deus, eu vou me sentir à vontade. Por quê? É o lugar onde o Pai está e o lugar onde os meus irmãos estão, então eu não vou me sentir nada desprezado, nem pelo canto, porque na casa do Pai, sempre a gente se sente à vontade. Então que vocês se sintam sempre à vontade na casa do Pai, amém? Romanos capítulo número 1, versículo de número 15 e 16 é o que nós vamos trabalhar hoje. Diz assim, ó: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pergunto para você e você me ajuda a pregar. Você fala assim, apóstolo, por que você faz isso com a gente? Por que você fala para a gente perguntar? Porque aí você me ajuda a pregar. Pergunta para a pessoa assim do seu lado aí, ou de trás ou da frente. Você tem vergonha do evangelho? Pergunta bem forte, você tem vergonha do evangelho? Pergunta para a pessoa se ela está disfarçada. Pergunta, você é 007? Aquele crente escondidinho? Hoje nós vamos pregar sobre isso. Mas só que não é só vergonha. A gente pensa que vergonha é quando a gente esconde. Vergonha também é quando a gente maqueia, para se tornar mais palatável. Se eu oferecer assim, ninguém quer. Então deixa eu fazer um negócio diferente. Meus cachorrinhos são mó baratos. Você pegar e dar o comprimidinho para ele, você enfia na goela dele. Eu não sei fazer isso, como ou de dó, parece que vai me morder, ou vai dar ânsia nele. Mas a mulher vai lá, coloca lá o comprimidinho nele. Mas tem gente que sabe o cachorrinho não come aquele remedinho. Aí pega um bolinho de carne assim, ó, e aí coloca ali dentro e dá na boca do cachorrinho e ele come. O evangelho não é assim. Ele está aqui, ó, desce, queimando. Mas no final das contas, sara a tua vida. O remédio de Deus desce queimando. Mas quando você vai ver lá dentro, você está sendo sarado. Deus está transformando você de dentro para fora. Diga glória a Deus. Diga assim, Senhor, pode me moldar. Amém? Olha só. Talvez a dificuldade de muitos de nós de permanecer firme não seja somente a dificuldade que a gente tem em entender o preço do discipulado. Você sabia que o discipulado tem um preço? Amém? Você é discípulo de Cristo? Amém? Quem é discípulo de Cristo aí? Tem discípulo de Cristo? Por isso você é chamado cristão. Tem alguém aqui, só para me garantir e ficar tranquilo na pregação e não ir embora para casa e perder meu sono? Tem alguém aqui que nunca entregou a vida para Jesus nessa noite aqui? Tem alguém que nunca entregou a vida para Jesus, nunca conheceu a Cristo? Glória a Deus, então estamos dentre irmãos. Glória a Deus, então posso pregar tranquilo. Aleluia. Diga assim, paz do Senhor, irmão. Até mesmo você que é casado, que você é casado com uma irmã sua, sabia disso? Credo, apóstolo, não pode, isso é pecado. Não, é uma irmã sua em Cristo. É um irmão seu em Cristo, porque antes dele ser seu, dela ser sua, ela é de alguém. De quem? De Deus, meu Deus. Imagina a gente ter essa noção? Porque no final das contas, a gente sobe casado? Ou desce casado? Não. A salvação é individual. Nós somos filhos e filhas de Deus. E decidimos juntos olharmos numa mesma direção. E dois salvos decidiram amar um ao outro. Irmãos em Cristo,
Só que se tornaram uma só carne como marido e mulher, mas são irmãos em Cristo. Por isso tem que haver o respeito de irmão para com irmão. Já pensou um casal olhar como irmão e irmã? Nesse sentido, quem está entendendo? Haveria muito mais respeito. Sim ou não? Às vezes a gente pensa que é dono das pessoas, né? Mas enfim, vamos ministrar para casais de novo, não. Olha só, no discipulado, às vezes as pessoas acabam desistindo porque falam um preço muito alto. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Um dia Pedro olhou para Jesus e percebeu que Jesus começou a pegar pesado na ministração. E enquanto ele curava, um monte de gente estava atrás dele. Mas no momento que ele começou a falar de cruz, quando ele começou a falar de discipulado, o que aconteceu? As pessoas começaram a deixar. E automaticamente, eu e você estamos aqui, vamos trazer para o nosso dia de hoje, se eu estiver pregando uma coisa e agir, começar a perceber que no ministério da dança não está enchendo de gente, o ministério de louvor não está enchendo de gente, a igreja não está enchendo de gente, vocês vão me chamar de canto e falar assim, ô apóstolo, não é melhor você mudar a pregação para que a igreja encha? É mais ou menos isso que Pedro disse para Jesus. E Jesus respondeu para ele assim, você também quer ir com a multidão? Pedro tem uma resposta tremenda, que isso é somente quem entendeu quem Cristo é. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, se ela entendeu quem Cristo é. Eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de placa de igreja, não estou falando da Efrata, não estou falando de assembleia, não estou falando de renação, não estou falando de igreja nenhuma. Eu estou falando sobre a pessoa de Cristo, porque você pode mudar de igreja, mas você não tem como mudar de Cristo, porque Cristo é único. Cristo é um, o evangelho é um, o céu é somente um. Amém? Há um só Deus, um só Pai, um só Salvador, um só Espírito, um só batismo. Você não tem saída. Pedro entendeu isso. O que ele disse? Para quem iremos nós? Para onde iremos nós? Por quê? Só tu tens as palavras de vida eterna. Diga para o irmão aí, você não tem para onde ir, irmão. Ou você vai até Cristo, ou esquece. É interessante nós olharmos aqui que Paulo está dizendo que ele está doido para visitar os irmãos em Roma. Mas é interessante e vale lembrar vocês que Paulo está preso. Talvez muitos de nós, relembrando as ministrações, de dentro de uma prisão, escreveríamos, que injustiça, eu estar aqui. Como li no livro do profeta Malaquias aqui, é injusto, é inútil ter servido ao Senhor. Imagine só, na prisão, por que Paulo foi preso? Ele foi acusado de ter tacado fogo em Roma. Mas ele era um pregador da palavra de Deus, e ele muitas vezes já disse que ele estava preso em cadeias por amor a Cristo. Não eram as cadeias que prendiam ele, porque quando Deus quer abrir cadeias, ele abre, sim ou não? Paulo e Silas, era Paulo, diga assim, Paulo e Silas, os dois estavam presos, mas não era a hora deles ficarem presos. E diz a palavra que houve um terremoto naquele lugar, as cadeias se abriram e eles saíram daquele lugar. Amém? E a maior glória ali que nós percebemos para Paulo, não foi as cadeias se abrirem. A gente canta e a gente gosta, e eu acho legal também, é fenomenal. Imagine você preso numa prisão, algemado, acorrentado e adorando ao Senhor, quando de repente a cadeia treme, os portões se abrem. Só que é interessante que eles não vão embora. Eu era o primeiro a correr, quem correria aí? Eu também, mas eles continuam lá, irmã Cida. Quando o carcereiro vê aquilo, ele pula e na frente fala, não se mate, porque aquele cara ia morrer, porque ele perdeu os prisioneiros. Aí aquele cara olha e fala assim, vocês não foram embora? Não. Mas por que vocês ficaram? Por causa de você. Por quê? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
A alegria deles não era sair. A alegria deles era poder pregar o evangelho, saindo lá dentro. Se acorrentasse Paulo com os soldados ou eles se convertiam, ou eles iam pedir pelo amor de Deus para trocar a guarda logo, porque eles não aguentavam mais Paulo pregando, porque ele era intencional. Ele estava pregando a todo momento, ele estava lá dentro da cadeia, estava pregando. Em todos os momentos ele está pregando, ele está falando da palavra de Deus, porque ele é intencional, ele é um missionário. E é interessante que ele diz: eu não me envergonho do evangelho que eu prego. Se por um lado nós olhamos pessoas que podem ter vergonha de tirar sarro deles, isso acontece muitas vezes com jovens, mas acontece com outras pessoas também, mais velhas. Tem pessoas que tiram sarro de você porque você é evangélico. Você conhece alguém assim? Adulto já, não é só criança, é bullying, não é bullying? Se falar contra o homossexual, vai preso. Mas se pegar e tirar chacota com o evangélico, está tudo certo, né? É a lei do mundo, né? É assim. Mas quantas vezes crianças que acreditam em Cristo, quantas vezes jovens que acreditam em Cristo estão nas faculdades, quantas vezes homens e mulheres, quando falam de Cristo, sofrem bullying. Os professores muitas vezes retalham a vida dos alunos. Por quê? Porque os alunos são contrários àquilo que ele está ensinando. Porque na escola não se ensina religião, se ensina a teoria da evolução, sim ou não? Se para eles a criação é uma teoria, a evolução também não deveria ser ensinada. Mas ai de um aluno que se levantar contra isso, porque é o professor que talvez seja ateu, ou uma pessoa que não acredita no cristianismo, vai trazer retaliação sobre o aluno. Sim ou não? Cabe-lhe um processo. Sim ou não, doutor? Cabe. Se cabe um processo, porque uma pessoa foi injustiçada pela sua opção sexual, cabe-lhe um processo por causa da minha religião também. Sim ou não? Mas é assim. Aí faz com que muitas pessoas se sintam o quê? Envergonhadas. E aí as pessoas se fecham. Mas existe o outro lado da história de pessoas que elas não se fecham, mas para ser bem aceita, elas diluem o evangelho, porque senão fica forte demais. Tem que diluir. Sabe o que é bom? Bom para a saúde? Quando você está com dor de cabeça, essas coisinhas assim, está com febre, você pega e coloca umas gotinhas de Novalgina, não é isso que usa? O pessoal usa, é isso? Estou certo? Não é isso? Quantas gotas mais ou menos? Quantas? 40 gotas, com um pezinho de 60 quilos assim? 40 gotinhas. Só que eu coloco 40 gotas da Novalgina em 2 litros d'água. Ué, não resolve? Aquele negócio é amargo, gente. Com 2 litros d'água ele fica mais palatável, sim ou não? Fica ou não fica? Não é muito mais fácil você tomar a Novalgina em 2 litros d'água do que num copinho com 100 ml? Perde o efeito? A mesma coisa o evangelho. Se você diluir ele demais, ele perde o efeito na vida das pessoas. É por isso que muitas vezes nós conseguimos encher a igreja, mas não conseguimos transformar vidas. A gente consegue trazer as pessoas e engajar elas para trabalhar na igreja, mas tudo doente. A gente consegue falar de discipulado e não vive o discipulado. A gente consegue falar de Cristo, mas não tem relacionamento com Ele. Por quê? Porque a gente quer diluir a palavra. A gente quer dizer que é cristão e que é discípulo de Cristo, mas não se porta como discípulo de Cristo. Não anda como discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo, ele quer ser igual a quem? A Cristo. E o discípulo de Cristo, que também é discípulo de pessoas, ele deseja ser igual a quem? Igual a quem? Ao seu discipulador. Não é isso que a palavra de Deus ensina? Para a pessoa é um orgulho.
Para a pessoa um orgulho dizer assim, sou imitador de Cristo, eu acredito no Evangelho, eu defendo a palavra de Deus, embora não precise de defesa, mas eu defendo a minha fé, eu falo apologética da palavra, eu defendo aquilo que eu acredito, eu sei no que eu acredito, eu estou firmado. Você nunca defenderá uma coisa onde você não tem base. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se você não tem base naquilo que você acredita, automaticamente, em meio a um confronto, você vai retroceder. Sim ou não? É básico isso. Por isso que Jesus diz que é importante nós examinarmos as Escrituras, porque fala sobre Ele. E é nela que a gente encontra a vida eterna. Então, se por um lado nós olhamos ser discípulos de Cristo e nós entendemos o Evangelho de Cristo, nós vamos copiar a Cristo, não vamos diluir o Evangelho. Mas, apóstolo, as pessoas não suportarão o Evangelho. Nunca pecador suportou o Evangelho. O Evangelho, para mim, no pecado, é a pior coisa do mundo. Não resolve o meu problema, porque eu quero viver uma coisa e o Evangelho me convida a viver outra. Não é bom. Agora, para minha salvação é muito bom. E às vezes as pessoas estão procurando o Evangelho que seja bom para o seu corpo. Não tem Evangelho bom para o seu corpo, para a sua carne. Tem Evangelho bom para a tua alma. Para o teu corpo, uma vagina forte demais. É ruim. Hoje eu tomo comprimido. Mas há muito tempo atrás eu não tomava comprimido. Eu gofava. Mas aí eu aprendi a tomar o comprimido. Assim o Evangelho. Você tem condições de aprender ele e se adaptar a ele, não ele adaptar a você. Eu vi de um pastor muito experiente. Eu olhei para a cara dele assim, ainda bem que estava vivo, né? Eu olhei assim, Ele disse, não. Na igreja que eu já fui pastor, era assim que era a pregação. Não vou falar com a igreja. Como é que era? Eu não me preparava. Eu não sabia o esboço do que eu ia pregar. E como que você fazia? Eu chegava e começava a conversar com as pessoas. Ia sentindo qual a necessidade delas. E aí depois eu trazia a palavra. Aí eu falei assim, então me ensina. Eu preciso aprender isso daí que eu não sei. Me ensina. Quem determina a pregação é o povo. Foi exatamente. É o segredo do sucesso. Querido, a minha linguagem pode ser determinada pelo povo para que ele entenda. A verdade, jamais. Não é o povo que determina a palavra, é a palavra que define o povo. É a palavra que revela o seu coração e o meu coração. É a palavra que revela a sua situação e a minha situação diante de Deus. Eu vejo na palavra de Deus pessoas que entraram por esse caminho de que o povo define a palavra. O povo é que define o que quer. Qual é o ditado que muitas pessoas conhecem? E não é bíblico, não está na Bíblia. A voz do povo é o quê? É a voz de Deus. Aonde isso? Aonde isso? Que a voz do povo é a voz de Deus? Quando Moisés sobe ao monte para orar, para falar com Deus, ele deixa um líder responsável. Diga assim, Moisés deixou Arão responsável. Arão está lá cuidando do povo, e aí Moisés demora na presença de Deus, porque a ausência de um líder se corrompe o povo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não, apóstolo, mas o líder Moisés estava lá, mas o líder Arão estava lá cuidando, mas Arão não estava pronto. Nunca delegue alguma coisa na mão de um líder que o povo domina o coração dele e ele faz o que o povo quer. Nós precisamos aprender a fazer aquilo que Deus quer. Apóstolo, mas está falando isso de liderança da igreja? Não, eu estou falando da liderança da tua vida. Não coloque na mão de pessoas a sua vida, não coloque na mão de ninguém pessoas que vão guiar a tua vida segundo a vontade dela. Nem acredite num líder assim. Você precisa colocar a tua vida nas mãos de Deus.
Deus, Ele é que tem que guiar a tua vida. Amém? Porque tem muita gente ferida. Por que tem muita gente ferida, apóstolo? Porque muita gente, ao invés de colocar o seu coração na mão de Deus, deu o seu coração na mão de líder que não está liderando segundo a vontade de Deus, estão levantando bezerros de ouro. Aí as pessoas saem machucadas, dizendo: eu não acredito mais na igreja. Eu não acredito mais em pessoas. Eu não acredito mais em pastores. Quem mandou você colocar seu coração em homens? Apóstolo, mas agora eu estou ferido. Eu não estou dizendo que não dói, não estou dizendo que a decepção não é ruim. Eu só estou dizendo para você que você precisa colocar o teu coração na mão de Deus. Porque o homem pode cair, mas Deus jamais muda o caráter dele. Eu nunca vi alguém confiar em Deus e ser decepcionado. Eu já confiei em homens. E homens, quando a gente fala no sentido geral. E fui decepcionado. Mas Deus nunca me decepcionou. Nunca. Isaías 64:4 nós lemos no domingo. Nem na antiguidade se ouviu, nem se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Você espera em Deus? Ele trabalha ao teu respeito. Apóstolo, mas eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo, não estou vendo. Eu não vejo cenário nisso. Assim aconteceu no livro de Esther. Ninguém viu o cenário, até chegar no final do livro, onde Mardoqueu foi honrado. Vai chegar o tempo de Deus te honrar. Espera nele, confia nele. A sua salvação, o seu escape, a sua porta aberta, não é um homem. Pode vir através de um ser humano, mas vai ser da ação de Deus para a tua vida. Diga assim: Deus há de abrir uma porta de escape. Amém? O Arão ficou lá cuidando do povo. E nós não vemos discussão de Arão com o povo aqui. Nós vemos que Arão, ele começa a conversar com o povo fala assim: ó, Arão, seguinte, esse Moisés que subiu, não volta mais. O cara era homem de Deus, hein? O cara era homem de Deus. Foi embora. Mas ele não volta mais. Espero que no dia da minha partida eu tenha uma liderança forte para Efrata continuar na mesma visão e não diluir o evangelho. Porque Arão disse: o que vocês querem? Façam Deus que nos guie de volta lá no deserto. Arão, em vez de rejeitar, diz assim: então faz o seguinte, tira aí os braceletes de ouro, tira os pingentes de ouro, vamos fazer alguma coisa aí que nos guie nesse deserto. E saiu um bezerro. Eu nunca vi, nem na minha infância eu consegui montar um bezerro sem querer montar o bezerro. Ou seja, a idolatria já estava dentro deles. Eles só externaram, eles sabiam o que estava fazendo. Eles sabiam, o Arão sabia, o povo sabia o que estava pedindo. Mas aí Arão se deixou levar e se corrompeu. Quer ver outra pessoa que perdeu um reinado? Por ficar tomando conselho de homens? Apóstolo, mas está dizendo que não deve tomar conselho de pessoas, que as pessoas não podem nos ajudar? Eu estou dizendo isso? Eu não disse isso. Se aconselhe com pessoas mais experientes, talvez pessoas que você, ao invés de menosprezar, você devia olhar para ela e ver as falhas, a queda dela, as coisas lá no passado, e ensinar você a não cair. Seja você mais esperto do que a pessoa, ouça a voz da experiência. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Valorize as pessoas que têm experiência, mas elas não podem definir você. Elas não podem definir que você tem que fazer aquilo. Deus é que tem que fazer isso na tua vida. Mas você pode aprender com as experiências dela. As experiências dela farão você crescer. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o rei Saul, que tinha um futuro brilhante, que o Espírito Santo estava sobre ele, Deus o ungiu, Deus o separou como rei, mas ele era uma pessoa muito motivada pelo povo, ele tinha medo de perder pessoas. Quem tem medo de perder pessoas desvia o seu caráter e aceita o que as pessoas querem. Diz a palavra de Deus 2 histórias. Primeira dela, logo de cara, depois de ter sido ungido, ter sido cheio do Espírito Santo, o Samuel disse para ele: olha, vai lá e me espera. Já já eu estou lá para a gente sacrificar.
Samuel vai chegar na hora certa. Mas o Saul fica desesperado porque o povo começa a incitar ele, a dizer: vai, Saul, o cara não chegou, você é rei, você é um banana, toma uma atitude. E aí o que ele faz? Vai lá e sacrifica. Quando ele está sacrificando, quem chega? O profeta. E aí, Saul, eu não falei para você esperar? Pô, mas você sabe como é que é? Como é que é, Saul? Não, o povo queria muito que eu fizesse alguma coisa, começou a se dispersar. Saul, você é vacilão, mano. Deus ia te honrar, velho. Você devia ter esperado. Mas nem na primeira ele aprendeu. Deus deu uma segunda chance para ele. Vai lá, mata o Amaleque, o rei dos amalequitas. Ele, em vez dele ir lá e matar o cara, exterminar, tem a história toda, o porquê disso acontecer. Deus fala para o profeta: ele não tem jeito. Eu não quero mais ele como rei. Querido, quando Deus disser que não quer mais, nem o diabo intercedendo, filho. Nada. Ninguém vai fazer nada por você. Ou Deus tem misericórdia de ti e de mim. Ninguém vai poder mudar alguma coisa. Ninguém vai poder mudar. Sabe por quê? Porque Deus não toma decisões sem juízo. Deus é santo. E as decisões dele são justas. Quem está entendendo? Diz a palavra que o Samuel chega, chama Saul, e Saul fala: não, eu cumpri o que tinha que ser cumprido. E por que eu estou ouvindo o barulho de ovelhas? Ah, não, é que o povo falou o seguinte: vamos separar uns negocinhos para a gente sacrificar ao Senhor. Ah, o Agag é legalzinho, não é tão ruim assim, vai virar parceiro nosso aqui. Ele falou assim: mais uma vez, você faz o que o povo quer. Deus tirou de ti o teu reino. Já era. Quando ele segura nas vestes do profeta, a veste dele rasga um pedaço e diz assim: Deus rasgou de ti o reino. E nós vemos em 1 Samuel 16 que foi levantado Davi no lugar de Saul. Fez o que o povo queria. Então veja que nós corremos o risco que dentro do evangelho nós podemos correr o risco da vergonha do evangelho, por um lado de se esconder, mas por outro lado a gente pode se portar assim à frente, não pode olhar, não, o evangelho aqui, mas o evangelho do meu jeitão. Não existe evangelho do nosso jeitão. Existe evangelho do jeito de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Para você que às vezes fica assustado com algumas coisas que eu falo, quando o Eli foi conversar com seus filhos, ele disse: se algum homem entrar em juízo com um de vocês, Deus defende. Mas diante de Deus, se você for inimigo de Deus, quem vai interceder por você? Ninguém. Por isso é melhor entrar em aliança com Deus. Diga glória a Deus. Amém? Para justificar a pessoa não falar: ah, besteira. Amém? Mas ele diz aqui, ó: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não vou entrar em justiça e justificação pela fé. Na semana que vem a gente entra. Olha só o risco dos últimos dias. Abre a sua Bíblia comigo em 2 Timóteo. Capítulo de número 4, versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos,
e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Diga assim comigo: combati o bom combate, completei minha carreira, guardei minha fé. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu batalhei uma batalha que vale a pena. Diga assim: combata combates que valham a pena. Às vezes a gente fica arrumando briga com coisa que não vale a pena, irmão. Não vale a pena. Brigo eu, briga você por coisas tão banais. A gente briga por coisa boba. E no final, quem está arrebentado? Quem? Nós mesmos. Arrumamos encrenca com coisa pequena. E aí depois quem sofre não são os outros, quem sofre, o primeiro a sofrer somos nós que não desfrutamos o melhor. Mas ele diz: não, eu combati um combate que vale a pena. Só que eu completei a minha carreira. Ou seja, ele cumpriu cabalmente o chamado dele. Ele foi até o final. Só que é interessante que quando ele diz guardei a fé, não é que ele pegou e fez o seguinte: ó, vou precisar mais dela mesmo? Não. Ele disse: as prisões, os abandonos, as traições, as perseguições não mancharam o que eu acredito. Eu continuo com a mesma fé. Diga assim: eu continuo com a mesma fé. Ele está discipulando. Ele está discipulando Timóteo. Ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, nos últimos dias. Quando que são os últimos dias? Já percebeu isso? Que na Bíblia fala muito sobre últimos dias. Os últimos dias, eles foram inaugurados na subida de Cristo. Não é hoje e não é daqui a alguns anos. Os últimos dias é desde que Cristo subiu, há uma expectativa. A expectativa do seu retorno. A expectativa deles era tão grande, lá no início da igreja primitiva, que eles achavam que no outro dia pode ser que Jesus voltava e levava eles. Não fazia mais sentido nenhum para eles conquistar a casa. Não fazia mais sentido nenhum para eles ter riquezas, carrões. Não fazia mais sentido nenhum. Diga assim: não fazia mais sentido. Se eu contasse para você, vem cá comigo, que é o seguinte: essa semana Jesus volta. E fosse garantia que ele voltaria, até o domingo ele estaria voltando. Hein? Está entendendo? Quem tem um monte de coisa para fazer amanhã? Quem tem um montão de coisa para fazer até sábado? Eu também. Tendo a certeza de que até domingo Jesus voltava, quais dessas coisas você ia fazer desesperadamente? Vou nada. Fica para depois, quem ficar resolva. Eu vou ficar ligadinho com Deus. Sim ou não? Mas tinha que ter a garantia, né? Porque senão eu ia depois avolumar uma semana sem fazer nada, né? Você ia desesperar, Alex? Vender os tapetes, fazer as coisas? Ou eu falava assim: Mercado Livre que você vira. Fui. Hein? Hein, Márcio? Direito, advocacia, contabilidade, tudo quanto é coisa, foi. Não quero saber de mais nada. E se Jesus não voltasse no domingo, né? E chegar na segunda, vocês iam tudo na porta da igreja querendo bater no apóstolo.
porque agora ficou um montão de coisa para resolver da semana inteira. Só que é interessante, eu nem estou falando que ele vai voltar domingo, tá, gente? Ninguém sabe. Então vai fazer suas coisas que eu vou fazer as minhas também. Mas a expectativa que existia dentro do coração deles, que a qualquer momento Jesus poderia voltar. E nada faria sentido. Na nossa cabeça não faz sentido Jesus voltar, a não ser para deixarmos de sofrer. A volta de Cristo. Antes de falar uma coisa, deixa eu perguntar outra. Quem tem medo do grande e terrível dia do Senhor? Quando nós falamos de Apocalipse, o pessoal fala, nossa, a terra vai pegar fogo, André. Ó, diabo com o tridente. Não, ó, as almas gritando. É isso para você o Apocalipse? O Apocalipse para o cristão é: todo olho verá, e ele virá para buscar a sua igreja. E a maior expectativa que nós temos. Mas por quê? Porque aí vai acabar a história de viver para ou viver no pecado e viver eternamente na santidade, estar perto dele sempre. A expectativa da igreja primitiva era tão grande que ela entendia o seguinte: nós só estamos aqui com um objetivo, senão a gente já teria ido. E qual o objetivo de nós estarmos aqui? Pregar o evangelho. Senão não faz mais sentido nenhum a gente estar aqui. Porque nós somos peregrinos nessa terra. Nós temos uma terra, uma pátria celestial. E eu estou apaixonado por ela. E eu não vejo a hora de voltar. Então, enquanto eu passo por aqui, eu desfruto daqui sem ser daqui. Porque o evangelho me colocou o coração lá. Foi isso que aconteceu com o coração de Paulo. Viver é Cristo. E morrer é lucro. Quando Ágabo pega o cinto dele e diz assim: olha, certamente o dono desse cinto vai morrer. Paulo, você não vai mais para Jerusalém. Paulo, você não vai mais sair daqui. Vamos guardar você. Vocês são malucos? Eu estou pronto a dar a minha vida pelo evangelho. Pessoas que têm o coração no céu podem viver isso. Só pessoas que têm o coração voltado para as coisas de Deus. Nós vemos o Estevão, o primeiro mártir, que ele vai ser apedrejado por causa da palavra. Eu vejo aqui Paulo falando para Timóteo, e lembro lá do que aconteceu com o Estevão. Enquanto ele pregava, as pessoas ficaram rangendo os dentes de tanta raiva, ódio, diga assim comigo, ódio. Mas ódio por quê? Pelo que ele falava. E deixa eu te dizer uma coisa, pior de tudo, quem ficou com ódio do que Estevão pregava não foi o mundo. Quem ficou com ódio do que Estevão pregava foi a igreja, não a de Cristo, mas a sinagoga. Foram os principais dos sacerdotes, foram os religiosos da época que não suportaram o que ele estava dizendo. A mesma coisa é muitas vezes as pessoas que falam sobre religião e a própria religião não suporta o verdadeiro evangelho. As pessoas rangem os dentes, procuram outras igrejas melhores, procuram pastores de sucesso, procuram pessoas de destaque. O melhor louvor, o melhor pastor, a melhor igreja, o melhor estacionamento, mas as pessoas não procuram pelo caráter do líder, não procuram pela verdade bíblica, e muitas vezes as pessoas vão para a igreja e nem sabem o que ela acredita. Porque não importa, tendo uma estrutura para o meu filho, uma cadeira confortável para mim sentar, e que Deus me dê as coisas que eu quero, está tudo bom. Quem está entendendo? Lógico que não vai dar orgulho. O evangelho que leva as pessoas para a cruz, o evangelho que faz você negar o seu eu, o evangelho que faz a gente se submeter à vontade de Deus, não tem um sabor muito legal para o pecado. E Paulo sabia disso. Então ele escreve também para Timóteo no capítulo 1. Vamos ler o que ele escreveu no 2 Timóteo 1.
2 Timóteo 1. Deixa eu ver se eu pego. Vamos ler aqui, ó. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti habita. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa convocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso, estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Sabe o que ele está dizendo? Não tenha vergonha de mim. Porque se você fala assim, olha lá, meu pastor tem um carrão. Eu sei que tem gente que vai julgar. Não estou fazendo apologia, nem ter pouco, nem ter muito, não faz diferença. Em tudo a gente aprende a viver em contentamento. Mas quando se fala de uma igreja, entre aspas, de sucesso, de um líder de sucesso, um líder bem sucedido, aqui, acolá e tal, não sei o quê, os olhos enchem. Os olhos de Timóteo poderiam se encher também. E Paulo disse, como um pai dizendo para o filho, não se envergonha de mim não, Timóteo. Não tenha vergonha de mim. Porque se perguntasse para Timóteo, onde está o seu apóstolo? Onde está o seu pastor? O que ele diria? Preso. Mas por que ele foi preso? Por causa do amor ao Evangelho. Você se orgulha disso? Bom, para quem ama a Deus, se orgulha muito e diz, eu tenho orgulho do meu discipulador. Ele é um homem de Deus. Mas ele está preso por amor ao Evangelho. Ele não fez nada de errado. Ele é homem de Deus. Mas Timóteo era jovem. Muitas pessoas não acreditavam nele. Mas é interessante isso, que Deus acredita nele. Deus acredita no Timóteo. O Timóteo é alguém que dá credenciais de bom discípulo. As pessoas muitas vezes nos desprezam. Se prepare para isso, querido e querida irmã. Muitas pessoas não vão acreditar em você. Muitas pessoas talvez darão as costas para você. E muitas vezes as pessoas vão dizer o seguinte, que receberam essas costas que deram para ela. Será que vale a pena? Sempre vai valer a pena. Você precisa se preocupar com a tua vida com Deus, não com as pessoas que dão as costas para você. Você precisa ter a firmeza da sua identidade. Você saber quem você é. Você olhar para a sua vida, porque sempre vai existir ingratidão. Quem já ajudou muito uma pessoa nos momentos mais difíceis dela? Você não precisa falar o nome dela, mas já ajudou alguém?
Já muito, você acreditou na pessoa. Aí depois que a pessoa está de pé, está bem, o que a pessoa faz com você? Dá as costas. Como é o nome disso? Ingratidão. As pessoas às vezes chegam na igreja querendo se matar, tirar sua própria vida, não tem força para fazer nada. E a gente vai lá e se dedica por elas. Ora por elas, visita elas, investe tempo nelas, procura discipular, procura investir na vida da pessoa. Quando de repente a pessoa começa a andar com as próprias pernas, o que a pessoa faz? Pastor Vitor, Pastor Vitor, eu estou ouvindo um pastor, apóstolo, eu tenho ouvido um pastor, irmão, e eu não estou aqui ferido não, eu estou bem, amém? O que me anima não são as pessoas, o que me anima é a inspiração que Deus coloca no meu coração, porque até hoje eu faço um monte de interrogação para Deus. Por que eu faço tanta coisa? Que para mim às vezes não faz sentido, mas se Deus está fazendo, colocando no meu coração, porque vai fazer sentido lá na frente. Porque se a gente fosse olhar para pessoas, é isso, ó. A gente às vezes não se dedica para as pessoas, a gente não vai lá e estende a mão para as pessoas. Faz. Mas não é para um ou para outro. O bom cristão, ele é ferido, mas ele não se deixa ser machucado. Acontece. Mas ele tem, uma força tão grande do Espírito Santo nele, que ele é tipo Wolverine. Viu? Tomou um monte de tiro. Daqui a pouco ele começa a recompor tudo. E as balas vão caindo. Se prepare, servo de Deus. As decepções, os abandonos, os darem as costas para você e para mim, eu vou ensinar um motivo pelo qual devemos agradecer. O mesmo que a igreja primitiva agradecia. Sabe qual é? Quem sabe essa? Vai ganhar balinha no final. Cara, nós estamos passando a mesma coisa que Jesus Cristo passou. Então a gente está certo. Paulo escreveu isso para Timóteo dizendo: Timóteo, não te envergonhes de mim. Você não. Porque você é o meu filho espiritual. Você é alguém que o Espírito Santo está sobre a tua vida. Eu estendi as mãos sobre você. Eu te ungi, eu fui canal de Deus para a tua vida, Timóteo. Não se envergonhe de mim. Mas Jesus, ele mostrou para a gente que isso é uma possibilidade. Nós vemos aqui na palavra de Deus, na história mesmo de Paulo, que quantas vezes ele foi abandonado, e ele mesmo disse que todos haviam abandonado ele, mas ele disse, menos Deus, Deus nunca me abandonou. Na minha última audiência não apareceu ninguém para me defender, não apareceu um irmão para dizer assim, Paulo, não, esse cara aí não fez isso não, ele não tacou fogo em Roma, ele não é esse agitador não, ele é um homem santo, ele é um homem de Deus, que prega a palavra de Deus. Não apareceu um, por quê? Tem medo de ser preso, medo de estar aliançado com um homem como Paulo. Mas Deus disse, eu não tenho medo de nada, eu estou aliançado com você, Paulo, eu estou com você. Por isso Paulo disse, as pessoas podem abandonar, mas Deus nunca me abandonou. Isso é certeza, isso é firmeza. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso nós entendemos na vida de Paulo e de Cristo, que sempre fez parte da vida do cristão, os abandonos. Mas é interessante que ele vai afirmar outra coisa, que ele continua firme e amando o evangelho que ele prega. Ele continua amando o que ele faz.
Ele continua acreditando no que ele faz. Ele continua com força. Me parece que eu olho para Paulo, eu lembro de Caleb dizendo para Josué: eu ainda continuo com força para entrar e para sair. Não mudou não. Isso é guardar a fé. Nada moldar você e tocar no que você acredita. Você precisa ter firmeza naquilo que você acredita. Amém? Por um lado, só recapitulando, se por um lado nós não podemos nos envergonhar do evangelho, de se esconder, não adianta se envergonhar do evangelho e diluir. Mas por que nós não podemos, apóstolo? Porque se a gente diluir, não tem resultado. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Eu já ouvi de pastores, já ouvi de pessoas falando assim: as pessoas não querem saber disso que você está falando. Tá, mas o que Deus mandou? Dizer o que eu estou falando ou o que elas querem? Não, o que você está falando, mas isso não significa que elas querem. Tá. Por que nós falaríamos de uma coisa sendo que as pessoas não querem ouvir? Por que pregar Romanos se eu queria sair da igreja dando cambalhota? Eu queria sair daqui da igreja com alguma coisa para resolver os meus problemas. Mas eu estou te dizendo que aqui está a palavra que resolve os seus problemas. É a palavra de Deus. Apóstolo, e eu falo isso com muito equilíbrio, senão minha esposa me bate em casa. Sobre psicologia, estou brincando, metáfora. Ela não bate em mim, não. O psicólogo tem o seu trabalho, e aplausos para ele. É uma realidade. Não posso desprezar a profissão. Minha esposa é psicóloga. Está lá com o CRP, tudo bonitinho, estudou. Posso desprezar isso. Sei o preço que ela pagou. Sei quantas noites em claro passou. Sei quantas vezes esteve lá estudando. Eu sei disso. Estudou técnica, estudou um monte de coisa. E é bênção, glória a Deus. Não posso desprezar. Mas eu também não posso desprezar o poder da palavra de Deus, que existia antes de psicologia. Eu não posso desprezar o que as escrituras nos ensinam e tratam a gente, porque a gente vai descobrir que o seguinte: o psicólogo não transforma caráter. O psicólogo, ele te ensina caminho para mudar a sua vida, mas ele não tem condições de te mudar. Ele te ensina caminhos. Você precisa do Espírito Santo, que ele sim vai mudar o seu caráter. Ele vai mudar a sua vida. Você não precisa de informações, você precisa de transformação. Eu não preciso de ensinos, eu preciso de transformação. Só que ela acontece através da informação. Você está entendendo? Eu não estou desprezando aqui psicologia. E nem o psicólogo. Tem a sua função específica e é bênção. É bênção, não tem problema. Mas a palavra de Deus é o único meio pelo qual você é transformado, renovado na sua mente. Romanos 12, transformado diante de Deus. Perceba, eu e você precisamos ser transformados de dentro para fora. Apóstolo, então não vou mais no psicólogo. Vai, irmão, tem que ir, você está num tratamento. É um médico para você. Mas existe o médico dos médicos. Existe a palavra de Deus para você que está disponível. Semana passada eu falei sobre Filipenses capítulo 4. Como é que a gente alimenta a nossa alma? O psicólogo te ajuda nisso. E ainda sei que não mistura, mas ajuda muito. Um psicólogo que é cristão vai te ajudar mais ainda. Mas não despreze a palavra de Deus. Não despreze o teu pastor, não despreze o teu líder, não despreze a igreja que você tem, porque hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas dizem que a igreja não faz mais sentido. Aonde isso? O que a gente está fazendo aqui?
Faz total sentido, porque é a união dos santos, é a reunião dos santos. Se você está magoado, ou se você não quer assumir um posicionamento na igreja, não quer ser discipulado, não quer imitar a Cristo, é uma coisa, mas não coloque desculpa dizendo que a igreja não é mais necessária nessa terra. Porque se ela não fosse mais necessária nessa terra, Jesus já teria voltado, levado ela embora. Ah, mas a igreja somos nós. Mas e aí, você se reúne na onde? Aqui é o ajuntamento dos santos. Amém? Sim ou não? O ajuntamento dos santos. Vários templos, várias casas de Deus reunidas em um mesmo lugar. E esse é o sentido de nós estarmos aqui, recebendo essa palavra, sendo transformados, porque aqui, a casa de Deus é a casa do oleiro, aonde Ele vai moldando a gente. Só que você precisa se colocar na roda para que Ele molde a sua vida. Amém? Apóstolo, mas o senhor não respondeu. Por que o senhor prega mesmo que as pessoas não querem ouvir? Por que o senhor insiste numa coisa se as pessoas não querem? É porque é bíblica. Discipulado é bíblico. Você cuidar de alguém é bíblico. Você amar pessoas é bíblico. É bíblico diaconia, sim ou não? Então seja diácono, direito. É bíblico nós olharmos para Levítico e ver que no templo havia louvor, sim ou não? Então faça com excelência. Não é bíblico a gente olhar que se ofertava, se sacrificava no templo? Então faça com excelência. É tudo bíblico. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Apóstolo, mas olha, eu vou falar para você, eu não falaria mais, as pessoas não querem mesmo. Eu vou te dizer um motivo pelo qual nós falamos. Ezequiel, capítulo número 2. Deus disse, eu vou contar para você para a gente ganhar tempo. Deus disse para o profeta, vai e anuncia. Só que o que você vai anunciar, você não está falando inglês. Gente, eu não sei nem falar inglês. Eu não sei falar hebraico nem aramaico. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Levanta sua mão assim e diga assim, eu estou entendendo. Levante a mão você que não está entendendo nada. Glória a Deus. Ufa, piorou o negócio, hein, irmão? Sabe por quê? Se você está ouvindo, você está entendendo e você não está praticando, você está dando as costas, não para a minha palavra, você está dando as costas para a palavra de Deus. Por que tem muita gente que desistiu de pregar essa verdade? Porque as pessoas não querem se moldar a essa verdade do Evangelho. É mais fácil as pessoas fazerem uma oferta, ou trazerem uma oferta, ou trazer o dízimo por medo do que por amor. É mais fácil você falar assim, não, se eu não der o dízimo, Deus vai soltar o Satanás atrás de mim. Se eu não estiver na igreja, Deus vai tomar o meu filho de mim. Deus vai fechar a porta. Isso é medo. Deus não te chamou para servir a Ele com medo. Ele te chamou para servir a Ele com amor. E diz a palavra que o amor lança fora todo medo. Eu não sirvo a Deus por medo, eu sirvo por amor. Eu não tenho medo que Deus vai judiar de mim se eu não fizer o que Ele quer. Não existe isso, irmão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ou é por amor ou não serve. Diga assim, ou é por amor ou não serve. Aí o profeta recebe a palavra de Deus, vai lá e prega. Só que já vou te avisar. Você vai pregar para um povo que eles vão entender o que você está falando. Eles vão ouvir o que você está falando. Vai entrar no coração deles o que você está falando. Eles vão raciocinar o que você está falando. Mas no final, o que eles vão fazer? Não quero isso aí. Mas então por que eu vou falar, Deus? Por que eu vou ir como profeta? Quem toparia ir lá na África para pregar para uma pessoa e Deus já te avisar que eles não iam dar ouvidos para você? Eles não iam mudar em nada. Quem toparia aí? A gente fala, não vou. Só que o olhar do profeta tem que estar voltado para Deus, não para o público. Deus mandou ele. E depois ele mostra, se ele não for, o que é o peso, o sangue nas mãos do profeta. Mas por que o profeta falou? Porque lá no dia do juízo, Deus será justo. E Ele dirá,
Eu te disse. Eu avisei vocês. Eu avisei o Adilson, eu avisei a Joana, eu avisei a Fátima, eu avisei a Letícia, eu avisei a Evelyn, eu avisei. Diga assim, seremos indesculpável. E se eu deixar de anunciar? Aí você vai ficar numa situação cômoda. Só que o sangue de vocês estará nas mãos de quem? Na minha. Mas por quê? Deus me deu uma mensagem e eu mudei ela para que você goste dela. Só que eu diluí ela em 2 litros e não fez efeito na sua vida. Por isso que muitas vezes as pessoas estão vindo à igreja, mas não estão sendo transformadas. Vir à igreja é uma coisa, ser transformada é outra coisa. Paulo lá em Romanos 12 de novo, ele diz o quê? Que nós devemos transformar a nossa mente. As pessoas entram com uma mente, permanecem na mesma mente e saem com a mesma mente. Transformação. O quanto você é engajado, o quanto você está alinhado com Cristo. E deixa eu te falar uma coisa. Nós somos falhos. Eu falo para os discípulos, se chegar perto de mim vai ver que às vezes eu estresso, às vezes eu fico bravo, às vezes falo de uma maneira errada. Não sou perfeito e peço perdão para cada um de vocês. Mas mesmo assim eu digo para vocês, olhem para mim e me imite naquilo que eu imito Cristo. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você acha que eu pago um grande preço por aquilo que acredito, você precisa olhar para Cristo. Ele sim pagou um preço por aquilo que ele acredita, sem voltar atrás. Eu falho. O que eu quero dizer para você é que se você quiser brincar de siga ao mestre comigo, nós estamos seguindo ao mesmo mestre. E você precisa copiar ele como eu procuro copiar ele. E você precisa ter aparência de Cristo, como eu preciso ter a aparência de Cristo. Amém? Agora eu pergunto. Se você vê um líder dedicado a uma coisa, e você é discípulo dele, ou discípula dele, ou dela, o que você deve ser? O que você deve ser? Tão dedicado quanto? É muito mais fácil você ficar careca e pintar o cabelo de branco do que fazer a mesma coisa que eu faço. É muito mais fácil você imitar as pessoas na roupa do que imitar nas ações. Porque as ações geram transformações. Mas as cópias de roupas é só você ir na mesma loja. E a minha não é das mais caras. Vai ser mais fácil para você. Deus não te chamou para copiar homens. Deus te chamou para copiar Cristo. Mas porque às vezes a gente está no meio do caminho, enfraquecido, a gente precisa de ajuda. E aí tem homens, mulheres do nosso lado para nos ajudar nos nossos momentos difíceis. Amém? Mas se você não consegue pagar o preço da fé de um líder, você não pagará o preço maior, que é o de Cristo. Quem está entendendo? Quem é discípulo de Cristo? Amém? Eu ainda tenho discípulos aqui? Amém? Porque existe... Não confunda, presta atenção numa coisa, que a gente está falando sobre discipulado, a gente está falando sobre evangelho, a gente está falando sobre imitar a Cristo, a gente está falando sobre imitar a Paulo, a gente está falando sobre não ter vergonha do evangelho, de saber o que acredita, não sentir vergonha do líder, não sentir vergonha do evangelho, saber honrar o líder, não ser uma pessoa ingrata, saber amar as pessoas, reconhecer quem elas são na sua vida, a relevância delas. Tudo isso é dentro do que Paulo está dizendo, é dentro do evangelho. Amém? E para fechar, Paulo, falando com Timóteo, ele vai ensinar uma coisa. Não despreze o que Deus te deu. Não despreze o dom que há na sua vida. Deus foi quem te chamou. Não fui eu. Foi Deus quem chamou você. Talvez tem coisas que você vai ter que prestar conta para mim como administrador.
Mas mais ainda, você vai prestar conta do dom que Deus colocou sobre você para Ele. Amém? Você que sente orgulho do Evangelho, se coloca de pé. Acho que uma das partes mais difíceis para Pedro foi quando ele negou Jesus. Ele estava lá junto daquelas pessoas na porta do lugar onde estava acontecendo o julgamento de Jesus. E quando disseram, ó, você andava com ele, não andava não? Andava nada. Ele negou 3 vezes. Às vezes nós negamos também com as nossas ações. Às vezes nós escondemos a nossa aliança com Deus. Às vezes nós escondemos com quem que nós somos casados. Você tem vergonha dele? E o que é mais interessante é que ele não teve vergonha nem de você nem de mim. Mesmo pecadores, ele assumiu que ama você. Mesmo lá longe. É isso que me faz refletir. O que é que nós estamos dando para Deus? Você está dando o seu melhor? Você está dando o seu melhor, está tudo certo. Se não tiver, é momento de você rever o quanto você ama a Cristo, o quanto você ama o Evangelho e o quanto você é grato às pessoas que acreditaram em você. Amém? Vamos orar? Tem força para orar? Glória a Deus. Então feche os seus olhos, curve a sua cabeça neste momento. Quem sabe é o momento de você fazer aliança com Deus. Quem sabe é o momento de você pedir perdão a Deus. Talvez seja um momento de você buscar o perdão de Deus e falar: Senhor, faz mais uma vez. Reaviva a minha vida. Me enche do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Pai querido, eu oro pela tua igreja. Eu oro por mim. Eu oro neste momento por cada filho, cada filha que está aqui, Senhor. Pessoas que às vezes se sentem fracas, totalmente desprovidas de forças, sejam físicas, sejam espirituais. E hoje eu tenho certeza que essa palavra está trazendo alinhamento para nós, Senhor, para nós refletirmos na nossa vida o que é que nós estamos fazendo do Evangelho. O que é que nós estamos pregando e o que nós estamos vivendo deste Evangelho na nossa vida. O Evangelho que não transforma nem a gente, nem transforma o ambiente, nem transforma pessoas. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-me. Nos perdoa, Senhor, por não estarmos vivendo os teus projetos. Mas como Abacuque orou, reaviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. No momento onde a gente se perde, no momento onde a gente não sabe mais o que fazer, Espírito Santo de Deus, sopra sobre as nossas vidas, nos reaviva, nos enche da tua presença, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, e reaviva-nos, nos dá mais uma oportunidade de te servir com excelência, te dar o melhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Recebe essa palavra com amor? Deus te ama. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus te ama. Mas diz bem forte assim: Deus te ama. Deus te ama, irmão. Deus me ama. Por isso ele fala assim comigo. Ele pode puxar minha orelha, ele pode puxar a tua. Ele pode pegar a varinha e de vez em quando dar? Pode. É porque ele te ama. Se ele não te amasse, ele teria dado as costas para você, como aconteceu com a sociedade de Roma aqui, que Paulo vai dizer. Ele está insistindo. É porque ele quer te salvar. Ele quer te levar para morar com ele. Reveja o amor e o orgulho do Evangelho. Paulo, ele disse
porque eu não me envergonho do evangelho que eu prego. Não tenho vergonha, continue pregando. Mesmo que não queiram, pregue, porque você vai ser a boca de Deus nessa terra. Profeta não é aquele que revela a vida das pessoas. Profeta é aquele que revela o que está no coração de Deus para as pessoas. O profeta, ele traz a maior revelação de todos os tempos. Aqui, ó, a Bíblia para você. Está fora da Bíblia? Desconfie. Tem que estar pautado aqui. Essa é a maior profecia que existe, deixado um legado para mim e para você. Quer ouvir Deus falar com você? Ele falou. E continuará falando. Através da palavra dele. Amém? Estende as suas mãos. Recebe essa palavra com amor no seu coração. Existe Jesus Cristo que está diante do Pai intercedendo pela tua vida. Ele sabe o que nós passamos, Ele nos compreende. Ele sim intercede por nós. Com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo entra na presença de Deus. E é Ele que vai intercedendo por nós. É Ele que vai clamando ao Pai por nós. Ele vai transformando as nossas fraquezas em força. Ele vai moldando as nossas palavras para chegar diante do Pai da maneira que tem que ser. O Espírito Santo clama por mim e por você diante do Pai. Obrigado, Espírito Santo. Porque eu sei que tu clamas diante do Pai por nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é intercessor entre Deus e os homens. Obrigado, Pai, pelo teu amor que nos tem alcançado nesta noite, Senhor. Pai, obrigado pelo teu amor.